Ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que dia maravilhoso, meus queridos e minhas queridas. Que privilégio nós estarmos aqui reunidos para esta grande festa. E por quê? Hoje celebramos uma das festas mais impactantes da igreja, a solenidade de Corpus Christi. É o dia em que a igreja proclama publicamente, com fé e alegria, que Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia, com o seu corpo, sangue, alma e divindade. Por isso, é muito importante que nós, como católicos, possamos entender a celebração eucarística deste dia. Deseja nos reconduzir ao clima espiritual da Quinta-feira Santa, o dia em que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na véspera da sua paixão, instituiu na sala do cenáculo, a mesma sala que depois veio o Espírito Santo em Pentecostes, instituiu a Eucaristia. E nós deveríamos então perguntar se o pano de fundo é justamente a Quinta-feira Santa. Por que nós necessitamos da festa de Corpus Christi? Como é que nasceu a festa de Corpus Christi? Na prática religiosa, existe, meus queridos e minhas queridas, o perigo de esfriar, de cair na rotina, de participar por costume, de perder o fervor, de duvidar e depois, quantas vezes, abandonar, não vendo mais sentido nenhum em participar. Esta era a situação no século XIII. A frieza tinha entrado no coração de muitos. Muitos haviam abandonado a Santa Missa. Muitos não acreditavam mais nesta presença real. E Jesus, então, através de uma revelação, a uma freira, Santa Juliana de Liege, faz um pedido muito específico e cheio de amor. E é aqui que nós temos que prestar atenção sobre o sentido deste dia. O sentido, meus queridos e minhas queridas, destes tapetes. O que eles querem despertar. O sentido central desta missa que nós estamos participando, seguida da procissão e da bênção do Santíssimo Sacramento. Jesus pede que a igreja instituísse uma festa solene em honra ao Santíssimo Sacramento. Um dia especial, forte, marcante, para adorar, para agradecer, para aprofundar a fé, com uma missa solene, seguida de uma procissão pública. Era um pedido. E aqui você tem que entender aquilo que Jesus quer que aconteça na sua vida. Era um pedido para avivar a fé, combater erros e indiferenças. Porém, nosso Senhor não foi atendido de imediato. Nem todos acreditaram. Nem todos levaram realmente como sendo um pedido de Jesus. Passaram-se os anos e acontece um milagre eucarístico. Durante uma missa, um sacerdote, no momento da consagração, duvida da presença real de Jesus. E aí, quando ele levanta a hóstia, cai sangue desta hóstia sobre o sanguíneo e sobre
O piso também, onde estava o altar, sinal que continua ainda lá. O Papa da época, Urbano IV, sabendo daquilo que havia acontecido, pede para que uma comissão vá lá para atestar se era verdade ou não. Entre as pessoas estava São Tomás de Aquino. E aqui, meus queridos, é declarado o milagre. O sanguíneo é levado em procissão. Quando chega na cidade onde estava o Papa, ele se ajoelha, olha e diz: Corpus Christi. Ele tinha sido padre onde Santa Juliana havia recebido aquela revelação. Ele havia sido padre lá junto de Santa Juliana. E vendo agora este milagre eucarístico, ele sente no coração que Jesus queria que aquilo que ele havia pedido pudesse se realizar na igreja. Repare, meu querido e minha querida, o evangelho que nós ouvimos nesta missa nos dá justamente também o clima daquilo que Jesus hoje deseja para todos nós. O evangelho nos apresenta Jesus acolhendo a multidão, curando os doentes, realizando o milagre da multiplicação dos pães. Lemos aí em Lucas, no capítulo 9, versículo 17. Todos ficaram fartos. Aonde está Jesus? E as pessoas estão com o coração aberto, milagres acontecem. Amém? Aonde se torna presente de Jesus, ele somente não realiza maravilhas se nós estamos cegos espiritualmente, se o nosso coração está duro e distante. Porque quantas vezes nós podemos estar na missa sem que a gente se deixe inundar pela presença de Jesus que fala na palavra, que depois se torna presente ali no altar e quer inundar a nossa vida com esta presença. Meus queridos, a multiplicação dos pães aponta para a Eucaristia, mas aponta para a Eucaristia com uma diferença. O pão multiplicado alimentou aquela multidão e passou, ficou no passado. O pão do céu nos dá o próprio Jesus Cristo. Tome consciência do que acontece, tome consciência da maravilha que está à tua disposição. O pão do céu nos dá o próprio Jesus, com seu corpo e sangue, alimento que permanece, nos transforma. São Paulo nos recorda aquilo que ele recebeu do próprio Jesus sobre a Eucaristia, em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 26, página 1475 da Bíblia Ave Maria. Todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Com estas palavras, meus queridos e queridas, nós aprendemos que na Eucaristia, veja a maravilha, não é lembrança. É triste quando alguém que se diz católico abandona a igreja, porque significa que nunca viveu, nunca entendeu, nunca deixou acontecer aquilo que São Paulo acabou de falar. Nós temos que entender, na Eucaristia se renova o sacrifício de Cristo. Aquele mesmo corpo da cruz do Calvário se torna ali presente no nosso altar. Portanto, repare, meu querido, repare, minha querida, ao comungar, veja a grandeza que nós perdemos, muitas vezes com a nossa frieza, com o nosso desconhecimento. Ao comungar, nós participamos do sacrifício de Cristo e recebemos todas as graças que daí jorram: a salvação, o perdão, a restauração, a cura,
a libertação, a promessa de vida eterna. Mas nós poderíamos perguntar o que é que tudo isso significa para a nossa vida. Significa uma única coisa. Quem se diz católico? Quem é católico aqui, levante a mão. Só quem falou eu. Quem é católico aqui? Então, o verdadeiro católico tem que sempre dizer, o verdadeiro católico tem que ser capaz de confessar: sem a Eucaristia eu não posso viver. Amém? Quando chega no domingo, a feira, lavar o carro, descansar, passear, jogar futebol, fazer algum lazer, faz parte, mas o centro tem que ser Jesus Cristo. O centro tem que ser Jesus Cristo. O domingo existe para que a gente entenda, é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição. O domingo existe para que você possa realmente lembrar aquilo que acontecia no passado, quando as cidades eram menores, se tocava o sino e o povo simples dizia: Jesus está me chamando, Jesus me quer junto dele. Os sinos que tocam nas nossas igrejas, que muitas vezes não escutamos, estes sinos são o chamado de Jesus Cristo, para que a gente viva aquilo que custou a morte dele na cruz em nosso favor. Portanto, nós temos que entender, participar da missa com fé não pode ser um hábito. Nós temos que colocar o coração. Uma das coisas que eu pedi quando eu fui ordenado, a primeira, não vou falar uma, mas a primeira, que eu nunca perca a alegria de anunciar o Evangelho. Eu não esqueço isso. Quando eu me deitei, que eu não perca a alegria de pregar o Evangelho. E a segunda coisa, que eu nunca celebre a Eucaristia simplesmente por hábito ou porque sou obrigado a celebrar, mas que eu coloque meu coração e eu viva o que ela significa. Portanto, entenda, meu querido e minha querida, a Eucaristia é a regra de vida do cristão católico. A Eucaristia é o distintivo. É o distintivo. Teu vizinho, quando vê você saindo, ele tem que saber. Você não está só saindo para ir à feira. Você vai depois da missa. Amém? Mas o teu vizinho tem que saber. Você está saindo para se encontrar com Jesus. Porque ele, Jesus próprio, quis este encontro. Meu querido e minha querida, participar da missa significa ter um encontro pessoal com aquele que deu a sua vida por nós. Ao comungar, nós recebemos Jesus, que disse em João 6,56, no discurso do Pão da Vida, página 1392 da Bíblia Ave Maria: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha, quem quer permanecer em Jesus? Então você tem que receber o corpo e sangue dele. Se você não come e não bebe do seu sangue, Jesus está dizendo, não permanece nele. Amém? Portanto, repare que nós temos que entender, Corpus Christi nos lembra também do chamado à adoração. Jesus Eucarístico no sacrário espera por corações sedentos todas as semanas. São João Paulo II, depois foi renovado este pedido por Bento XVI. Todas as semanas nós deveríamos reservar um tempo para entrar em uma igreja, ir até diante do sacrário e fazer ali um instante de adoração. Corpus Christi nos chama a entender o que significa a Eucaristia.
Corpus Christi nos chama a entender que Jesus muitas vezes está esquecido nos nossos sacrários. Quantas vezes as pessoas entram na igreja, ficam conversando entre si, mas não saudaram o dono da casa, que é Jesus Cristo, que está lá no sacrário, que diz